abra sua Bíblia, por favor, em Marcos capítulo 5, vamos ler o verso 28. É um texto muito conhecido e vamos dar continuidade à nossa série que é Mude a Mente, Mude a Vida. Dando continuidade à nossa série, eu quero falar especificamente sobre esse versículo, que para mim é o versículo chave dessa história. Dentre todo o contexto da história, para mim o verso chave é esse verso. Então é muito importante entendermos esse versículo para termos a interpretação ou fazermos a exegese do restante da história, restante do texto. Ok? Marcos capítulo 5, verso 28. E diz assim, aqui está falando da mulher do fluxo de sangue, a história é bem conhecida. Esta mulher do fluxo de sangue, ela estava num contexto bem complicado. Só para você poder entender o que vamos ler agora, ela estava num contexto complicado porque a lei não a favorecia, a cultura não a favorecia, principalmente porque a sua enfermidade era catalogada, era classificada como sendo imunda, ou seja, era um estado de impureza. E na lei, principalmente a lei religiosa judaica, dizia que uma pessoa no estado de impureza, isso incluía o período de menstruação da mulher, o fluxo de sangue permanente no caso dessa mulher, a enfermidade de lepra, de o que hoje nós chamamos de hanseníase, mas na verdade essas enfermidades ou esses problemas eram catalogados ou classificados na lei religiosa judaica como impureza. E a pessoa que estava nessa situação, ela deveria ficar isolada da sociedade. Então a mulher do fluxo de sangue, por mais que ela fosse uma transeunte no meio da sociedade, ela porém tinha que estar classificada como isolada, separada. Por isso ela não podia se aproximar menos de 15 metros das pessoas sem denunciar a si mesmo como sendo a pessoa imunda. O leproso tinha que morar separado, ou seja, num leprosário, literalmente, uma vila separada, onde não pudesse ter contato com ninguém. Então, normalmente o leproso só tinha contato com as pessoas que passavam próximo aonde ele estava, mas ele não podia se deslocar para ir ao meio da sociedade. Então a lei não era muito favorável para essa mulher que tinha um fluxo de sangue já há 12 anos. Além disso, essa mulher sofria um problema emocional. Como eu sei disso? Se ela era uma pessoa que de certa forma tinha suas condições, suas posses, seu seio familiar, enfim, ela gastou tudo e perdeu tudo ao longo dos 12 anos. Então essa mulher foi afetada também emocionalmente por causa desta enfermidade. Imagine ela vivendo agora 12 anos, sendo vítima social dessa circunstância e ainda ficar bem emocionalmente. Não dava. Mas essa mulher tinha um diferencial, e o diferencial dela é que vamos ler aqui agora, e é nesse verso que eu quero destrinchar o fator mentalidade desta mulher, que diz assim, capítulo 5, verso 28 do Evangelho de Marcos. Porque pensava, tem versões mais clássicas que diz porque dizia, mas na verdade ela estava, além de dizendo para si mesma, ela estava pensando consigo mesma. Porque pensava, se eu tão somente tocar o seu manto, ou em seu manto, ficarei curada. Eu vou ler de novo para você poder entender bem o que ela pensava. Ela pensava, se eu tão somente, ou apenas, como diz essa versão aqui, na NTLH, põe na NVI, por favor. Se eu tão somente, ou apenas, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Olha que maneira de pensar no contexto em que estava. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, por favor, não responda para não correr o risco de pecar mentindo. Então a pergunta é, o que você pensa quando você está com problemas? O que você pensa depende muito da leitura que você faz a respeito do que você passa. Essa mulher tinha uma mentalidade completamente diferente das pessoas normais, digamos assim, que poderia pensar impulsivamente, motivada pela situação. Ela pensava diferente. Qual era a mentalidade dessa mulher? Vamos lá. Olha o que diz o texto. Porque pensava, o que ela disse aqui, primeira frase do pensamento dela, se eu, tão somente, repita isso por favor.
Se eu tão somente. Não, inclui você aí. Diga, se eu tão somente. Está meio xoxo esse negócio, irmão. Diga de novo. Se eu tão somente. De novo. Se eu tão somente. É mais ou menos assim. Cadê o Tony? Vem cá, Tony. Suba aqui. Você não tem que descer daqui não, Tony. Deixa aqui comigo. É mais ou menos assim. O Tony é Jesus. Fica mais para lá, Jesus. Ok, o Tony é Jesus. E a mulher está excluída da sociedade. Mais para lá um pouquinho. Pode ir. Cai não. Se cair, a gente faz igual Jesus, igual Paulo fez com aquele jovem Eutico. Lembra? Ok, depois você lê na Bíblia. Piada bíblica. E Jesus estava lá no meio da multidão. E a mulher estava excluída da sociedade. A lei dizia que para ela chegar perto de alguém menos de 15 metros, ela tinha que gritar. Não era isso que a lei dizia? E ela tinha que gritar o quê? Imunda, imunda! Mas na verdade a lei dizia isso, não é porque ela não podia se aproximar. A lei dizia que era para avisar para que ninguém se aproximasse. Ela tinha que permanecer excluída. Então ela não tinha direito nenhum de se aproximar de ninguém. É se alguém quisesse se aproximar dela que ela tinha que avisar para que a pessoa não se aproximasse, porque se a pessoa se aproximasse, ela continuaria imunda, mas a pessoa teria que passar por um ritual de 7 dias de limpeza, de purificação. Tinha um ritual na lei para a pessoa se purificar porque se aproximou de um imundo. E essa mulher então não estava favorecida pela lei, e lá estava Jesus. E se ela se aproximasse quebrando a lei e passasse perto de alguém menos de 15 metros, ela podia ser apedrejada até a morte. Essa era a sentença da lei. Agora imagine se ela tocasse em alguém. Ela seria apedrejada sem julgamento. Ela seria imediato. Por quê? Porque ela quebrou a lei. Agora, olha o que essa mulher, antes de tocar em Jesus, fez. Ela olhou para a multidão, que era a sua ameaça de morte. Olhou para o próprio Jesus, que também poderia ser a sua ameaça de morte. Mas ela, de lá, ela pensou: se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei curada. A mentalidade dela, ao dizer tão somente, era uma mentalidade resiliente. O que é uma pessoa resiliente? É uma pessoa que tem capacidade de superação. É uma pessoa que pensa sempre na vertente da superação, e não do bloqueio, e não do impedimento. A maioria das pessoas, quando estão em problemas, elas não pensam resilientemente. Elas pensam a partir do problema. Então ela pensa no bloqueio, ela pensa na dificuldade. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizerem assim: ah, se tivesse alguém também que me ajudasse. Essa é a mentalidade de alguém não resiliente, ou seja, que não tem capacidade de superação. Uma pessoa que é resiliente, ela olha o risco de morrer e diz: se eu tão somente fizer isso, vai dar certo. Glória a Deus. Alguém me entendeu ou não? Então você precisa ter uma mentalidade resiliente. Qual é o problema que você tem? Não é difícil mapear isso, é? Ok, 1 minuto para pensar, de repente está lembrando de nenhum. Não é difícil mapear problema, é difícil. Todo mundo discerne problema rapidão. Tem gente que é tão afiado em discernir problema, que até sem problema ele descobre que tem. De tão afiado que ele é de descobrir problema. A verdade é porque problema bate na porta todo santo dia. Todo dia bate problema na porta. Se eu não tiver uma mentalidade resiliente de pensar olhando para a solução, não vendo-a como ameaça e nem o obstáculo como final, eu vou pensar em atitudes que realmente resolvem a minha vida. Eu não posso pensar a partir do bloqueio. O bloqueio tem e sempre terá. Eu tenho que pensar a partir das soluções. E a partir da solução eu tenho que ter mentalidade resiliente. Eu tenho que olhar para o problema que me arrisca tirar a vida, que me arrisca matar, e dizer assim: tão somente. Glória a Deus. Obrigado, Tony, pelo apoio moral. Olhar para o problema e dizer: tão somente. Você consegue fazer isso? Olhar para os teus problemas e dizer: pequeno, pequeno. Vou superar. É fácil fazer isso? Não. Depende da mentalidade que tem. Porque dependendo da mentalidade que você tem, você vai pular do seu prédio.
Alguém entendeu? Porque as pessoas choram, sofrem, até se matam, é porque diante do contexto não conseguem ter uma mentalidade resiliente. Aí, por não terem uma mentalidade resiliente, assumem o problema como fatalidade. E aí fatalizam a própria vida. Agora, quando você tem uma mentalidade resiliente, você olha para Jesus e olha para a multidão que pode te matar. Você olha e fala assim: se eu tão somente tocar nele, nem vê a multidão. Aleluia! Não, de novo, você não entendeu. A mentalidade resiliente tem a multidão no meio que pode matar essa mulher, porque é lei. Ela olha para Jesus e diz: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Glória a Deus! Mentalidade resiliente diz: essa multidão que pode me matar não é nada diante da solução que eu vejo. Isso é mentalidade resiliente. Eu tenho ainda a possibilidade de ter atitude para mudar a minha história, seja lá qual for o problema que eu esteja passando. Eu tenho capacidade de ter uma atitude que mude a minha história. Amém? Olha o que ela diz mais: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Se eu tão somente. Aí ela diz: se eu tão somente o quê? Tocar. Repita essa palavra: tocar. Tocar. Não, mais forte. É de propósito, mais forte. Tocar é um ato. Tocar é resultado de uma atitude. Tocar é um feito. Essa mulher, fica aí, Jesus. Essa mulher olha para Jesus e ela tem uma mentalidade resiliente. Aí ela tira a barreira da multidão, porque a mentalidade resiliente engrandece a solução e diminui o obstáculo. A mentalidade resiliente engrandece a possibilidade e diminui a barreira. Ela olha para Jesus, engrandece a chance e diminui o risco de morte. Isso é mentalidade resiliente. Ela diz: eu vou lá e eu vou tocar, porque é só isso que eu tenho que fazer. Só que quando ela diz tocar, se eu tão somente tocar no seu manto, ela está revelando que a sua mente não é somente resiliente, ela é objetiva. O que é uma mente objetiva? É uma mente que sabe o que quer. Aonde é que você fica perturbado com os problemas? É quando você fica perdido neles. É quando você não sabe o que fazer, você não sabe o que quer e você não sabe como resolver. Quando você fica perdido no turbilhão do problema, você fica inseguro diante da circunstância. Agora, quando você foca, é objetivo e diz: calma aí, se esse problema nasceu, existe solução para ele. Se você focar e for objetivo, porque a maioria das pessoas em problemas, elas são subjetivas. O que é uma pessoa subjetiva? É uma pessoa que fala e não falou nada. É uma pessoa que pensa e nem dorme de noite. No final pensou o quê? Nada. Sabe aquela pessoa que passou a noite acordada, não conseguiu dormir tanto pensar e não acordou com nenhuma solução? Alguém já conheceu alguém assim? Porque pensou subjetivamente. Você conversa com pessoas cheias de dificuldades, de problemas, elas estão subjetivas. Olha que tem gente que entra para conversar comigo e fala dos problemas e ele mesmo apresenta a solução e não consegue ver que é a solução. Isso é sério, irmão. Isso é tão sério que não é só em gabinete de pastor, não. Vou dar 2 exemplos para você. Na psicologia, nós temos uma psicóloga aqui fenomenal. Cadê ela? Estava aqui, foi arrebatada? Não, eu fiquei... Jesus. Ah, tá lá. Nós temos uma psicóloga aqui fenomenal. E claro que no consultório dela, nem tudo ela fala. Na maioria das vezes ela só direciona, porque a solução já está lá com a pessoa. Se você fizer um trabalho de coach, por exemplo, já ouviram falar de coach, né? Está em alta. O coach, ele não aconselha, porque ele não é mentor. O coach, ele só usa perguntas para você dar a resposta. Então, quem tem o problema é quem tem a resposta. Se você sentar com um coach 1 hora, ele vai fazer o que ele chama de perguntas poderosas. Ele não vai te dar resposta de nada, só vai te perguntar. E você vai respondendo, e vai respondendo, e vai respondendo. No final, você deu a resposta que você precisa. Por que acontece isso? Porque, na verdade, essa mulher nos ensina. É porque muitas vezes o problema nos tira a objetividade.
e nos faz ficar subjetivos emocionalmente, mentalmente, nas escolhas, nas decisões, nos tornamos subjetivos, e a subjetividade nos coloca numa zona de insegurança. Agora, quando nós somos objetivos, nasce de uma mentalidade resiliente. Eu olho para Jesus e digo: se eu tão somente resiliente, eu supero isso, eu consigo chegar lá, é fácil, é só isso, é só tocar nele, e a multidão, eu atravesso. Glória a Deus. Mas ela pode te matar, mas ela não me pega antes que eu atravesse. Aleluia. Ninguém está entendendo, tá bom. Ou seja, a mentalidade resiliente engrandece a chance e diminui o obstáculo. Agora, a mentalidade objetiva é aquela que olha e fala: eu vou fazer isso, e a multidão, o problema dela, eu vou fazer. Aleluia. Ela está focada. Muitas pessoas não estão vencendo na vida porque não tem foco, dá tiro para tudo quanto é lado. Não tem foco. Até para namorar tem que ter foco, irmão. Nem os solteiros falam amém, não sei porquê. Um amigo meu pregou aqui, o pastor Silvio. Um dia ele chegou na igreja, nós éramos jovens juntos. Quer dizer, ele era jovem, eu era adolescente. Eu era sempre o menorzinho da turma. E ele solteiro ainda, querendo casar. E naquela época era diferente de hoje. Não sou tão velho assim, mas até alguns anos de igreja. 25 anos atrás, 30 anos atrás, era um pouquinho diferente. Para namorar na igreja era um pouquinho mais burocrático. E ele chegou na igreja, aí tinha uma irmã assim na porta da igreja, o culto lotado, cheio de gente, e ele gostava dela. Aí ele falando, um dia disse que queria namorar com ela, mas ela não sabia disso, e ele também não sabia se ela gostava dela. Se ela gostava dele. Aí eu falei: rapaz, a única maneira é você chegar e conversar. Como é que vai descobrir? Aí ele: você tem razão. E ele é um cara muito focado, até hoje o Silvio é assim. Aí ele chegou do lado dela, ela na porta, ele chegou aí: paz do Senhor, irmão. Aí ela: paz do Senhor, irmão. Ele: uma pergunta. Ela: pois não, quer namorar comigo? Aí ela olhou para ele assim: quero. Então tá bom, a gente começa amanhã. Pronto, resolvido. Tem que ter foco. Não tem foco, vai chegar em quê? Tem que ter objetivo. É objetivo no que pensa, objetivo no que sente, objetivo no que faz, porque você não vai achar solução na subjetividade. Não há solução na subjetividade. Sai dando tiro para tudo quanto é lado e vai resolver a sua vida. Jamais. Só vai resolver a sua vida, no custe o que custar, se você resolver atravessar essa multidão que ameaça te matar, legalmente ainda, te matar, ir lá e tocar em Jesus e dizer: esse é o meu objetivo, e vai dar certo. Glória a Deus. Aí muda a sua história. Mas subjetivamente não vai chegar em lugar nenhum. Todo ano você começa a estudar e nunca começou, subjetivo. Todo ano você vai começar aquele projeto e nunca começou, é subjetivo. Todo ano você tem um sonho, não sabe dizer o que é subjetivo. Todo ano você quer o quê? Não sei, só sei que eu quero, é subjetivo. Você precisa ter objetividade. Eu vou tocar. Pode sentar, Jesus cansou. Mas senta por aí mesmo. Tem que ter objetividade. Mas custa? Claro que custa. Ser objetivo, irmão, é anular muitas vezes gostos, vontades, prazeres. Ser objetivo custa. Só que o resultado depois vai te dar longevidade nos gostos, nos prazeres. Consegue entender o que eu estou dizendo ou não? Porque muitas vezes ficar fora dessa multidão aqui é mais seguro, mas não te dá o resultado que dá em tocar no manto. Só vai te colocar na mesma que você está a vida inteira. Agora custa atravessar essa multidão, tem que ter muito peito para isso, coragem e objetividade. Só que depois que atravessar, essa multidão nunca mais vai existir na tua frente. Glória a Deus. Aleluia. Porque depois de curada, não tem mais multidão para atrapalhar a vida dela. Glória a Deus. Tire a subjetividade. Tenha uma mentalidade mais objetiva e você vai colher frutos mais duradouros na sua vida e que vão valer a pena. Além disso,
Porque pensava, se eu tão somente, resiliência, tocar, mentalidade objetiva, aí diz, em seu manto ficarei curada. Agora eu preciso trazer para nossa praia aqui, irmão. Quem é penteca aí até o tutano? Aleluia. Aleluia, manto, terra. Eita, já levantou o corta, como é que é? Corta-laço? O que é isso aí? É corta-laço. Olha que coisa tremenda. Essa mulher, além de ter uma mentalidade resiliente e também objetiva, ela tinha uma mentalidade crente. Ok, você não entendeu, eu vou interpretar. O que é uma mentalidade crente? Irmão, haja fé para atravessar essa multidão, ser resiliente com essa multidão, ser objetiva em chegar até o manto de Jesus. Agora, haja fé de que chegando lá ia dar certo um negócio desse. Sim ou não? Tem que ter uma mentalidade crente. A mentalidade crente é que vai fazer você sair daqui do ponto A com os seus objetivos, acreditando que vai dar certo quando chegar lá. Quando você não tem uma mentalidade crente, você fica com medo de fazer tudo. É a tua mentalidade de fé que faz você sair da onde você está e construir tudo que você constrói acreditando que vai dar certo. Eu não sei você, mas a minha vida já deu certo. Não disse amém porque ficou com inveja, mas tudo bem, vou te dar outra chance. A minha vida já deu certo, porque eu acredito no que Deus tem para mim. E a sua? Pastor, minha casa está mais ou menos, eu não sei, está uma luta. Onde o irmão falou para mim assim, pastor, olha para o meu marido. Aí, por quê? Mas está com problema? Não, é porque ele continua sendo o mesmo. Mas eu demorei a entender isso. Eu vou repetir. Não tinha problema. O problema é que ele continuava sendo o mesmo. Eu não entendi aquilo. Demorei para entender. Aí, conversando com ele, eu entendi. Eles estavam casados há 30 anos e ele ainda estava do mesmo jeitinho, com a mesma vida, com a mesma mentalidade, com a mesma atitude, com os mesmos objetivos rasos. Ou seja, se ela saísse e voltasse para casar com ele, era do mesmo jeitinho de 30 anos atrás. Quem aguenta um negócio desse, irmão? Olhe bem do seu lado e diga, você nasceu para crescer. Foi meio telepático isso aí. Foi meio zen, né? Não, diga de novo, olha para ele e diga, você nasceu para crescer. Você nasceu para crescer. Não tem esse negócio de nascer assim, vou morrer assim. Na verdade, nós somos chamados por Deus para acreditar que algo melhor sempre está por vir. Tem algo melhor para acontecer na sua casa, tem algo melhor para acontecer na sua vida, tem algo melhor para acontecer na sua história, tem algo melhor para acontecer dentro de você, tem algo melhor. E você tem que acreditar nisso. Agora, para acreditar, tem que ter mente resiliente, tem que ter mentalidade objetiva e acreditar que vai dar certo. Porque não é fácil, meu irmão, quando as coisas convergem para que não funcione e você continua acreditando que vai dar certo. Tem coragem de dizer isso? Vai dar certo? Gostei, Marcos. Marcos confirmou comigo aqui que chega, me arrepiou. Vai dar certo. Diga você então, vai dar certo. Não, mas falar para mim é bom, não, que eu acredito mesmo. Fala para a tua vida. Vai dar certo. Por que diminuiu o tom? Fala para a tua vida, diga, vai dar certo. Olha para a tua casa e diga, vai dar certo. Olha para o teu trabalho e diga, vai dar certo. Vai dar certo. Eu creio nisso. Vai dar certo. Até teve uma época que um cantor fez uma música na década de 90. A música dizia, vai dar tudo certo. Alguém já ouviu? Vocês são antiguinhos de igreja também, né, irmão? Só eu não. Vai dar tudo certo.
Claro que depois os políticos pegaram isso e fizeram virar campanha política. Tudo quanto era político colocou isso em campanha. Vai dar tudo certo. Mas a verdade é que a nossa confissão de fé não é confissão positiva. Eu já expliquei isso diversas vezes aqui e vou repetir. A diferença de confissão de fé e de confissão positiva não está no discurso. O discurso de fé e o discurso de confissão positiva são os mesmos. A diferença é a fonte. A fonte da confissão positiva sou eu. A minha confissão positiva é: vai dar certo, eu acredito, mas eu estou confiando em mim, acreditando em mim, na minha capacidade, na minha inteligência, em quem eu sou. Só que isso em algum momento pode me frustrar. Essa é a confissão positiva. A confissão de fé: eu acredito, vai dar certo, eu creio. Só que eu creio em quê? Eu creio que tudo posso naquele que me fortalece. A fonte é Jesus. Então, o discurso de fé, a fonte é Jesus. A confissão positiva é o homem. Então não se espante se você vê algum membro dessa igreja dizendo: vai dar tudo certo, vai dar certo. Não é confissão positiva, não. É confissão de fé. Aleluia. Essa mulher olhou para Jesus e disse, e acreditava nos resultados que podia dar, porque ela disse: ficarei curada. E deu certo. Irmão, é tremendo isso, porque Bartimeu gritou para Jesus e deu certo. Pedro estava afundando nas águas do mar da Galileia e gritou: socorre-me, Jesus! E deu certo. Mandaram chamar Jesus quando Lázaro estava morto, e Jesus chegou e ele estava sepultado já há 4 dias, e deu certo. Jairo, na mesma ocasião da história dessa mulher, foi buscar Jesus pedindo para ele curar a sua filha que estava doente, e de repente alguém lhe avisa no caminho que ela morreu, mas ele ainda assim falou com Jesus e deu certo. A viúva de Naim estava saindo com o seu filho morto no cortejo fúnebre para o sepultamento, encontra Jesus no meio do caminho e deu certo. Meu irmão, pode ter uma mente crente, creia em Jesus, porque vai dar certo. Deus, glória a Deus. Não tenha medo da vida. Não tenha medo de pensar à altura dos teus sonhos, dos teus objetivos, porque obstáculo existe em tudo e para todos. Mas com a nossa fé não tem como dar errado. Deus pode até usar as vertentes diferentes dos caminhos que nós traçamos, mas vai dar certo. Glória a Deus. Glória a Deus. O caminho pode não ser o teu de realização, porque a Bíblia diz que o planejar é do homem, mas o executar é de Deus. Você planeja, você sonha, agora o caminho de execução, quem traça é Deus. Porque muitas vezes o meu caminho desenhado não me forma, não me amadurece e não me molda. O de Deus me transforma. Glória a Deus. Amém. Lembra do homem no tanque de Betesda, paralítico há 38 anos? Ele esperava o que para ser curado? Ser jogado dentro de um tanque, quando o anjo descia de tempo em tempo e agitava as águas. E Jesus chegou lá, e naquele dia ele foi curado, mas não teve anjo e não teve água agitada. O caminho do homem de solução não foi o que ele traçou em 38 anos, foi o que Jesus traçou naquele dia, mas deu certo. Glória a Deus. Você pode acreditar e preparar todo o teu caminho, e pode dar tudo errado do teu trajeto, mas não deixe de acreditar em Jesus, porque no dele vai dar certo. Glória a Deus. Eu creio na palavra de Jesus. Pedro estava na beira do mar da Galileia secando redes. Agora, eu acho isso bonito em Pedro, e eu acho que Jesus, essa aqui é conjectura minha, é fazendo uma leitura do texto, minha, pessoal. Eu acredito que Jesus valorizou isso em Pedro, porque estava Pedro com outros homens ali, secando a rede, depois de uma noite inteira de pescaria frustrada.
não tinham pescado absolutamente nada. Eles estavam secando a rede e limpando as redes. Por que eles estavam fazendo isso? Por algumas razões. Primeiro, a rede veio suja. Segundo, Pedro tinha projeto de pescar de novo. Não, vou repetir, você não entendeu. A rede veio suja, não tinha pescado nada, mas veio suja. Aí Pedro resolveu limpar a rede. Por quê? Porque ele tinha projeto de pescar de novo. No outro dia talvez, mas que tinha projeto de pescar de novo, tinha. E isso é tremendo. É tremendo por quê? Porque Jesus viu que mesmo uma noite inteira frustrada, não impediu Pedro de continuar fazendo. Aí Jesus vem e diz agora, pesque de novo. O caminho de Pedro foi um. Jesus agora o manda pelo mesmo caminho, mas debaixo da palavra dele. Deu tudo certo. Glória a Deus. Meu irmão, você está pensando que está coordenando o teu caminho? Está nada. Quem está coordenando o teu caminho é Deus. Ele é que está coordenando o teu caminho. Por isso que o salmista diz no Salmo 37, entrega o quê? O teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele fará algumas coisas por você. Ah não, desculpa. E ele tudo fará. Ok, deixa eu interpretar. Vem cá, Jesus. Tá bom aí, tá bom aí. É assim, tá bom, eu tenho o meu caminho. Aí eu pego o meu caminho e falo, Deus, esse meu caminho aqui eu coloco nas tuas mãos. Toma, Jesus, meu caminho, entreguei. Aí eu confio nele. Confiar é diferente de acreditar. Já expliquei isso para você também. Confiar é diferente de acreditar. Acreditar basta saber que existe. Confiar é relacionamento. Quer ver um exemplo disso? Quem aqui está me vendo? Diga amém. Amém. Se não estiver me vendo, tem uma irmã que é dona de ótica aqui na igreja. Ela pode ajudar você. Quem está me vendo? Diga amém. Amém. Ok. Se você sair daqui e alguém disser para você que eu não existo, você vai acreditar? Então você acredita que eu existo? Vai que alguém tem dúvida? Quem acredita que eu existo? Por favor. Ok. Agora eu vou perguntar, pelo amor de Deus, não responda, para não frustrar nem a você, nem a mim, nem ao Espírito Santo. Você confia em mim? Vocês responderão, por favor. Você acredita que eu existo, mas você confia em mim? Confiar é diferente de acreditar. Quando eu entrego o meu caminho ao Senhor, pode até ser fruto da fé. Mas ao entregar, agora eu preciso o quê? Confiar. Confiar é relacionamento. Eu só entreguei para o Tony porque eu acredito que ele é real. Agora, eu só confio nele porque eu o conheço. Eu sei quem ele é. Eu sei. Então eu confio nele. Tem muita gente na igreja que tem muita fé, mas não tem confiança em Deus. Porque para acreditar, basta saber que ele existe. Agora, para confiar, posso usar uma linguagem goiana? Posso? Goiana. Se não entender, eu explico. Tem que comer 1 quilo de sal com ele. Para confiar, tem que comer 1 quilinho de sal junto, irmão. Amém. Quem anda comigo me conhece e sabe quem eu sou no púlpito e sabe quem eu sou fora do púlpito. A confiança não está em mim pelo que eu sou aqui em cima. A confiança só vai existir em mim de verdade pelo que eu sou aí. Aqui em cima vocês podem até acreditar no que eu falo, mas confiar em mim só no relacionamento. Diga amém para disfarçar. Amém. Estão entendendo isso? Então, quando essa mulher usa essa fé para tocar em Jesus e ser curada, ela está falando muito mais do que só acreditar.
ela está falando em confiança de resultado. Porque se ela acreditasse, mas e não acontecesse assim, ela estava morta. Ela confiou que isso podia acontecer. Ao sair dessa porta para fora hoje, em nome de Jesus, saia confiando que vai dar certo. Glória a Deus. Glória. Pastor, mas e o problema? E a multidão? Não, para aí, eu não estou falando do tamanho da multidão e nem da ameaça que ela representa. O que eu estou falando é, ao sair dessa porta para fora, confie em Deus. Acredite e confie em Deus. Porque seja lá o que você vai viver, ou o que você esteja vivendo, acredite, vai dar certo. E ponto final. Glória a Deus. Acredite nisso, porque eu não dependo das circunstâncias para reger a minha fé, porque se depender das circunstâncias para reger a minha fé, isso não é fé, porque fé está relacionado ao que não existe ainda, e se eu depender do que existe para me dar segurança, eu não tenho fé. Fé é certeza das coisas que se esperam e convicção das coisas que se não veem. Fé lida com o que vai existir. Então, se eu dependo das coisas que existem para me dar segurança, eu não tenho fé. Agora, se eu acredito, até o que não existe já vai me favorecer, porque eu acredito. Isso é fé. Então, quando eu digo vai dar certo, não está no campo da lógica, está no campo da fé. Vai vir à existência o que não existe, vai chegar o que eu espero e que nunca existiu ainda, e Deus me favorecerá. Vai dar certo. Vai dar certo. Eu creio na palavra de Jesus. Eu poderia contar aqui inúmeras experiências pessoais, tanto minhas, quanto da minha esposa, da minha casa, de quantas coisas que eram para dar erradas e deram certo. Quantas coisas que fugiram do nosso controle, mas nunca fugiram do controle de Deus. A vida de um homem de Deus não está pautada nas coisas naturais, está pautada nas coisas espirituais. E as coisas espirituais materializam no material, no físico, no material. Estão me entendendo? Porque vem a existência para o mundo físico. Deus faz acontecer. Talvez você não esteja me entendendo muito claro. Agar estava no deserto para morrer de sede com o filho Ismael. E de repente, do nada, perambulando no deserto, do nada, para morrer, Deus só faz ela olhar de lado. Tinha um poço. Glória a Deus. Veio a existência da sua vida o que não existia em pleno deserto. Glória a Deus. Abraão estava para sacrificar Isaac. E na hora de sacrificar o filho, só olha de lado. Está um cordeiro enganchado pelos chifres nos galhos de um arbusto. Glória a Deus. Veio a existência o que não existia para favorecer. Aquilo que não está diante dos teus olhos virá à existência pelo caminho da fé. Glória a Deus. É o espiritual trazendo a realização, a materialização da bênção. Você pode sair daqui cheio de desafios, cheio de obstáculos, cheio de problemas, cheio de coisas que não existem e que você precisa que existam. E é no caminho da fé que isso vai acontecer. Tem muita bênção que você antes de entrar aqui não existia na sua vida, e ao sair daqui serão reais, porque Deus fará acontecer. Então quero terminar essa palavra dizendo para você, não importa o que você está vivendo, vai dar certo.